Então, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui acompanhando esse nosso bate-papo. Eu sou Hélio Moraes e sou especialista na área de vendas e marketing. E o meu objetivo é sempre ajudar as empresas e os profissionais liberais a venderem mais, gastando menos, usando aí as ferramentas estratégicas e as ferramentas do marketing digital. E eu tenho o prazer, nessa tarde, de receber aqui a Juliana Lemos, essa simpatia de pessoa e profissional muito competente. Para quem não conhece a Juliana, anote aí, a Juliana é psicanalista clínica, especialista em acesso direto ao inconsciente, realiza atendimento individual e em grupo, e além disso, a Juliana é especialista na aplicação de ferramentas de inteligência sistêmica. Sabe o que é isso? Não? Então, essa ferramenta ela tem como propósito trabalhar o comportamento dentro dos ambientes organizacionais. Entendeu agora? Quer dizer, se você trabalha numa organização, certamente você enfrenta muitos desafios na parte de comportamento da equipe, né? Comportamento das pessoas, do indivíduo, e às vezes isso gera choques, gera uma série de inconvenientes, e essa questão da ferramenta da inteligência sistêmica ajuda a diminuir isso aí bastante. Juliana, muito obrigado aí por ter aceito o convite de estar essa tarde aqui, parando aí as suas atividades para falar com a gente, falar com a sua audiência e com a minha também. Me corrija me diga aí se eu expliquei direitinho aí o seu trabalho. Sim, tá certinho, Hélio. Essa questão da inteligência sistêmica, né, só para esclarecer também aqui um pouquinho para o público, que é um nome bastante novo nesse contexto, né? É uma ferramenta que tem a capacidade de identificar e diagnosticar quais são as dinâmicas ocultas que acontecem nas relações, ou seja, aquilo que a gente não vê, mas a gente percebe que está acontecendo. E olha, o foco da nossa conversa dessa tarde, pessoal, é sobre a influência das emoções no comportamento de compra. Então, tanto para você que é só um consumidor, como é que isso afeta as suas decisões de compra, e se você tem um negócio, como é que isso afeta as decisões de compra do seu cliente, como é que você pode usar isso de forma estratégica para atender melhor as expectativas do seu cliente e ele ficar feliz e você também, porque vai vender mais. Então, se você se interessa por esse tema, fica até o final aí da nossa live e aproveita e manda aí pelo menos 2 directs, convida aí 2 amigos teus que você acha que esse assunto vai interessar, porque vai valer a pena, eu garanto para você. Bom, então vamos lá, Juliana. Vamos começar pelo básico. O que é que leva uma pessoa a comprar? Além da fome, quando você compra um alimento, quando você vai comprar, sei lá, uma roupa, uma bolsa, um acessório, um carro. O que é que leva a pessoa a comprar, do ponto de vista aí da psicanálise? Sim, essa é uma pergunta muito inteligente, Hélio. Eu não sei se as pessoas se fazem, né, antes de comprar. Todos nós, como seres humanos, é importante a gente compreender que nós temos uma carência essencial. Nós já nascemos carentes, né? E essa carência essencial, muitas vezes, né, acho que é até legal falar um pouquinho para quem aí é pai, mãe, está assistindo a gente, ou então quem ainda não é pai nem mãe, mas já viu a foto dos bebezinhos lá na barriga da mãe chupando o dedinho, né? Isso significa que existe já uma energia dentro de nós, né? Essa energia, às vezes, ela gera uma angústia, que é um pouco dessa carência. Então, a gente já nasce com uma carência essencial. Essa carência essencial, Hélio, ela costuma, ela tem um propósito, ela tem uma tarefa na vida da gente, né? Então não existe em lugar nenhum do mundo uma pessoa que ela é completamente satisfeita ou completamente autossuficiente. Isso não existe no planeta Terra, né? E essa carência essencial, ela tem essa tarefa de nos movermos para ação, nos movermos para algo. Então, por trás dessa carência existe essa energia
de movimentação, uma energia de escolher algo, uma energia de me comportar de uma certa maneira. E normalmente os comportamentos de compras, né, o ato de comprar, esse ato de escolher, tem uma relação muito forte com esse sentimento de carência essencial que nós temos. Quando a gente estuda marketing de uma forma mais aprofundada, a gente pega algumas pesquisas na área de psicologia do consumo, né? E embora elas não sejam, os números não sejam exatos de uma pesquisa para outra, mas de qualquer forma, uns apontam 85%, outros 90%, 95% das nossas decisões de compra, elas são emocionais. Sim. Agora, o que você está falando vai um passo além, é emocional, mas que tipo de emoção? Então aí você está colocando essa questão de carência e isso é muito legal. E essa questão de ser, do objeto da compra, né, desse impulso de compra ele ser emocional, existe uma razão também por isso, porque nós somos compostos por 5% apenas de qualidades racionais conscientes e os outros 95% somos inconscientes. E aí quando a gente fala de inconsciente, é exatamente esse lugar onde mora a emoção, né? Certo. E aí, eu já escutei muita gente falando assim, nossa, fiz uma compra, mas comprei uma esteira, mas virou um cabide em casa, né? Então, justifica um pouco, né, esse aspecto inconsciente, esse aspecto obscuro que a gente não tem tanto controle, alguns movimentos, algumas compras específicas que a gente faz no dia a dia, né? Exatamente. E Juliana, é verdade, agora me diga aí tecnicamente, é verdade que o comportamento de compra do homem é diferente do comportamento de compra da mulher? Sim, isso é verdade, e principalmente sobre a ótica da nossa fisiologia, né, ou da biologia. Por quê? Porque os homens, eles têm uma energia, lembra? A gente começou falando aqui dessa energia que move para uma ação, que a gente quer tentar chegar num estado de equilíbrio total. E os homens, eles têm uma composição hormonal muito estruturada no hormônio que se chama testosterona, né? E a qualidade desse hormônio acaba qualificando, ou seja, acaba dando algumas nuances para o comportamento de compra dos homens. Então, os homens movidos pela testosterona, eles têm características diferentes das mulheres. Então, a testosterona é o principal hormônio que leva o homem a ser mais tomador de decisões, ter mais aspectos de liderança, maior qualidade de coragem, de foco, né? Então, a compra masculina, ela tem sim uma qualidade diferente da compra feminina, né? A mulher, especificamente, ela tem mais estrogênio, ou seja, a porcentagem de testosterona que está circulando dentro do metabolismo da mulher, ela é bem menor que no homem. E o estrogênio, esse hormônio feminino, também qualifica a energia de compra, né, essa energia de impulso para ação, de impulso para escolha, de uma forma diferente. Então, as mulheres estão aqui assistindo, né, a gente tem uma qualidade muito específica que não tem, que os homens têm isso menos desenvolvido, que é o feeling, né? O sentir na mulher é algo que está mais essencial, é mais natural. Então, quando a gente pega ali uma compra masculina, uma compra feminina, né, esse sentir da mulher, ele está voltado mais para qualidades de percepção de cores, percepção de sabores, são qualidades mais sensoriais, eu diria, né? A gente chama bastante das qualidades de sinestesia também. Sinestesia é essa capacidade de sentir no meu corpo que eu tenho o calor, o frio, o agradável, o desagradável. Isso na mulher é mais natural, né? O homem, por outro lado, com essa interferência, né, com essa composição hormonal da testosterona, os impulsos de compra são mais movimentados de uma forma mais focada, então são compras um pouco mais racionais, né?
Às vezes eu atendo grupos ou até no individual, já escutei bastante assim na prática clínica, assim, eu tenho 3 cores de camisas no meu guarda-roupa, branco, preto e azul. Aí eu olho o guarda-roupa da minha esposa, tá tudo colorido, né? Então tem sim, é uma realidade isso que a compra, né? O mecanismo que impulsiona a compra no homem e na mulher, o que faz você fazer uma escolha, ela é sim diferenciada por esse aspecto fisiológico que já está dominando a gente, né? E isso você falando, a gente quando trabalha com marketing, uma das coisas principais e é das primeiras que a gente faz quando vai iniciar um trabalho é definir a buyer persona, quer dizer, quem é o cliente ideal. As pessoas estão muito acostumadas, as pessoas, eu digo, voltadas para a área comercial, os empreendedores, sempre falar em público-alvo. Mas o público-alvo, que é importante sim você definir esse segmento, mas você depois precisa fechar o foco na pessoa ou nas pessoas que você atende, por isso que a gente chama de persona, né? Buyer persona, quer dizer, é o indivíduo, porque você acabou de citar aí o fato das diferenças biológicas, né, e fisiológicas do homem e da mulher e que impacto isso gera na compra. Então, quando eu tenho uma empresa que vende determinado produto ou serviço para ambos os sexos, provavelmente eu vou ter que ter discursos de marketing diferenciados, mesmo sendo uma única empresa, né? A maneira de comunicar vai ser diferente. Então, quando a gente cria campanhas focadas só no público feminino, a gente apela mais por esse lado emocional, o lado do sentimento, para poder atrair a atenção e gerar uma conexão emocional entre elas e a marca. Já no caso dos homens, a gente evidencia mais essas questões racionais, e as campanhas, ou mesmo a forma de atender no balcão, elas são mais objetivas, mais pragmáticas, para justamente não perder aqueles segundos de atenção, né? Que o homem vai disponibilizar ou para uma campanha, ou mesmo já no atendimento. Entendi. E Hélio, tem uma curiosidade aqui sobre o teu trabalho, né? Porque apesar de trabalhar aqui no mundo das emoções, das psis, né? Como que o marketing, ele olha para esse contexto de que o ser humano ele tem esses impulsos de compra, esses aspectos emocionais, mas como trabalhar isso de uma forma que seja ética, né? Boa pergunta. Existe um certo preconceito de pessoas que são fora do mundo, né, do marketing, um certo preconceito sobre a palavra marketing, né? É muito comum quando alguém está se referindo a uma pessoa que tem o hábito de se autogabar, né, de se autopromover, fala assim, isso é só marketing. Né? Quando a gente fala no mundo político, né, das promessas, e que normalmente não são cumpridas, né, as promessas de campanha, fala, isso é puro marketing. Então acabou pegando uma conotação negativa o termo marketing, mas eu costumo dizer o seguinte, o marketing, ele nem é bom nem é ruim. O marketing é uma ferramenta, da mesma forma que é uma faca. Uma faca, ela não é boa nem é má. Vai depender muito de quem está manuseando. Eu posso usar uma faca para cortar uma picanha deliciosa, ou posso usar para machucar ou matar uma pessoa. O marketing é a mesma coisa. Eu posso usar para persuadir uma pessoa a comprar, a consumir um determinado produto ou serviço que vai ser útil para ela, ou posso enganá-la. Como a gente vê aí, em vários setores, não só na política, mas vários setores, existem aí o famoso vender gato por lebre, tá? Então, dito isso, é importante salientar que o marketing, ele entende que as pessoas têm essa resposta emocional e ele procura adequar o seu discurso de uma forma, digamos assim, um pouco mais sofisticada e não simplesmente trabalhar a questão de, olha, tem aqui um produto para te vender. Então, a gente trabalha muito com o conceito das dores, quer dizer, quais são os problemas que o meu produto ou serviço resolve. Ou então, quais são os desejos que o meu produto ou serviço ajuda a saciar.
que tem a ver com emoção, dor e desejo. E tem uma outra questão importante, é porque às vezes as pessoas têm o problema, mas elas não sabem que têm o problema. E aí a gente precisa fazer todo um trabalho de conscientização, a gente chama isso de educação, educar a audiência, educar o público-alvo, para mostrar para eles, não é fabricar uma necessidade, embora o marketing, sem ética, fabrica necessidades. Tá? Então isso não podemos negar. Mas o marketing ético, exemplo, uma pessoa que está acima do peso, um obeso, mas que não tem nenhum tipo de sintoma negativo na saúde, ele provavelmente tem a dor, mas ele não reconhece essa dor e ele não sente problemas com isso, ele até brinca com o seu excesso de peso. Então, mas o que acontece? Ali é uma semente, uma bomba relógio que em algum momento vai explodir. E aí, ou você vai conscientizando, mostrando que se ele não tomar uma atitude preventiva, ele vai ter problemas lá na frente, ou então vai deixar ele só para fazer a correção, né, para corrigir o problema, então apagar o incêndio. Então esse é um dos aspectos do marketing. Um outro, muito interessante também, é o que eu até quero que você desenvolva mais aqui para a gente, é a questão dos arquétipos. Tem um conceito do marketing que diz o seguinte: quem quer agradar a todo mundo, acaba por não agradar ninguém. E é por isso que existem dezenas, às vezes centenas de empresas que fazem a mesma coisa, vendem a mesma solução, mas elas atingem públicos diferentes. Tá? Então nós temos, por exemplo, na minha área, tem muita gente na internet que fala de marketing digital, de vendas, mas tem indivíduos que falam de uma forma mais sofisticada. Tem outros que literalmente xingam a audiência quando alguém coloca alguma coisa no chat que é ao contrário do que ele está dizendo. E ele chega e manda o cara embora da live dele. Eu já vi, eu já presenciei. Mas eles têm as suas tribos, que é em função justamente dos arquétipos. E isso é uma coisa pouco falada, inclusive em livros de marketing, em lives de marketing. E eu queria explorar isso. Sim, muito bacana. Esse mundo dos arquétipos, Hélio, isso é algo que está desde sempre na humanidade, né? Então, acho que é legal comentar aqui um pouquinho assim, o que é um arquétipo para quem não sabe? O arquétipo nada mais é do que uma figura, um modelo, é uma referência. E essa figura, normalmente, ela está carregada de uma qualidade, ela tem uma roupagem. Né? Essa roupagem, ela pode ser uma roupagem de poder, pode ser uma roupagem de coragem, pode ser uma roupagem de comédia, né? Então o arquétipo é esse modelo, normalmente ele é um modelo idealizado e ele gera uma influência nesse aspecto inconsciente de cada indivíduo, né? Então um exemplo. Quando a gente lembra lá dos Estados Unidos, né, qual é o arquétipo, qual é a figura que representa a nação dos Estados Unidos? É a águia. A águia. A águia. E a águia é um aspecto do... Qual é a mensagem que essa águia está transparecendo para a nação? Força, voo, não precisa de ajuda, ela é arrojada. Quando a gente vai lá para a Alemanha, a mesma coisa. A Alemanha também é representada pela águia. Lá na Austrália, a gente tem os cangurus. Quais são as qualidades dos cangurus? Eles são animais mais maternais. Então, quando a gente para comparar, né, a águia com o canguru, falando até no aspecto do país, né, países continentais, os Estados Unidos, ele demonstra bastante essa questão do poder de guerra, né? Lá na Austrália não, a gente já sabe que é uma nação um pouco mais pacificadora, um pouco mais maternalista, mas que também tem esse aspecto do canguru do pulo, né? Que é um aspecto de bastante inteligência, muito sagaz, que tem é muito esperto. Tem até um ditado que eu uso bastante aqui dentro do contexto da inteligência sistêmica, que diz o seguinte, né? Canguru não pula para trás, né?
que significa isso? Quando eu estou fazendo um processo de mudança, quando eu estou transformando, eu não volto para trás, eu estou indo sempre para frente. Uhum. Aqui no Brasil, qual que é o arquétipo do nosso país? É a onça. Então, estou dando aqui alguns exemplos de arquétipos animais, mas existem outros modelos arquetípicos que nos influenciam, né? Tem arquétipos da mitologia grega, arquétipos da mitologia romana. Então, um exemplo, lá na mitologia a gente tem Zeus, que é um deus, né? E Zeus foi o deus de todos os deuses. Afrodite, que é a deusa da beleza, a deusa da harmonia, a deusa do amor. E aí existem outros arquétipos também. Então são essas figuras que carregam em si alguma qualidade. Um exemplo, há 2 anos atrás eu lembro que eu fui no Salão do Automóvel em São Paulo e existe toda uma figura arquetípica nesse modelo de exposição que está relacionado à venda. Então coloca-se um carro com uma tecnologia, com uma beleza, mas ao lado do carro tem sempre o quê? Uma modelo. Uhum. Qual é a relação ali, né? Então, poder, que é o carro, e uma mulher muito bonita. Então, também ali tem um aspecto de arquétipo. Então, a gente entendendo o que é o arquétipo, é importante saber de que forma ele atua na gente. Primeiro, saber que o arquétipo existe, ele atua de forma emocional em todos nós, mas o arquétipo ele pode reforçar ou enfraquecer algo na gente. Então, um exemplo, uma pessoa que ela tem ali uma característica de mais insegurança, baixa estima, quando a gente trabalha aqui no aspecto individual e grupo, arquétipos de poder, para que ela possa recuperar essa autoestima, né? Pessoas que já têm uma autoestima bastante elevada, muitos aspectos de presunção, de orgulho, a gente trabalha arquétipos para amenizar essas energias dentro da própria pessoa. Então esse mundo arquetípico, ele é realmente assim um corpo de conhecimento bastante poderoso, que atua dentro de todos nós, num contexto que a gente chama de inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo nada mais é do que uma grande massa da população que tem pontos de vistas, pensamentos e emoções muito parecidas, né? Então isso que a gente chama de inconsciente coletivo. O arquétipo, ele costuma carregar essa imagem fixa na nossa memória. Então quando eu lembro lá do Superman, eu lembro do homem superpoderoso. Essa imagem fixa, essa memória, ela carrega também um aspecto emocional, que é esse aspecto de poder, de velocidade, o homem que é o arquétipo desse herói, né? O Superman. Sim. Então, toda vez quando a gente está trabalhando os arquétipos, é importante saber que existe uma neuroassociação ao arquétipo. Não é simplesmente usar uma imagem, mas eu preciso saber qual é o poder ou qual é essa neuroassociação que eu estou querendo levar para aquela imagem que eu estou trabalhando, seja com pessoas no modelo individual ou no coletivo, né? E o arquétipo também, Hélio, ele tem uma característica de trazer um aspecto para a gente, normalmente, de trabalhar essa relação desejo-realidade, né? Se eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ter uma autoestima mais baixa, eu tenho problemas com insegurança, tenho problemas com o meu corpo, ou tenho problemas com a minha imagem, eu tenho uma tendência a me identificar com modelos arquetípicos de maior poder. Então eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho numa empresa e tinha algumas pessoas no grupo, tinha alguns homens assim com uma estatura bem menor, né? E era muito interessante porque eram os homens que tinham os maiores carros. Então o arquétipo trabalha um pouco essa questão da compensação, sabe? Então assim, se eu me sinto um pouco mais inferior, para retomar a minha superioridade ou o meu poder pessoal, eu posso usar uma figura arquetípica para demonstrar uma outra imagem, uma imagem de mais poder, que é aquilo que eu gostaria de ter,
mas que sozinha eu não consigo fazer isso, não consigo ter esse raciocínio, não consigo ter esse poder, né? Então quer dizer que quando a gente nasce, a gente vai e à medida que a gente vai tomando consciência, a gente vai se encaixando nos arquétipos que já estão aí no consciente coletivo, que a gente até aprende nas histórias infantis e depois dos filmes, a gente vai se identificando. Quer dizer, a personalidade, a gente já traz ela inata, e a gente vai se encaixando, é isso? Exatamente. Então, um exemplo, uma criança que ela, durante a fase de criação dela, a gente diz assim, que as crianças até os 7 anos são modelo esponja, né? Elas absorvem tudo que está ao entorno. A criança ela não tem a capacidade de fazer filtros, de se defender e resistir. Uhum. Se essa criança, ela traz aspectos de que ela não tem poder, de que ela não consegue se pôr no mundo com a força essencial dela, ela tende na fase adulta a substituir essa ilusão de que está faltando algum poder por figuras arquetípicas. Então, seja no jeito de se vestir, no jeito de falar, no jeito de comprar. E é muito importante também lembrar que assim, o arquétipo, ele trabalha na gente não uma linguagem verbal, não é a linguagem falada. Ele atua bastante numa linguagem que eu chamo de linguagem transverbal. A linguagem transverbal é aquela linguagem que eu percebo mesmo que a pessoa não fale nada. Então, por exemplo, nesse caso desse grupo de pessoas que eu percebi alguns líderes que tinham uma estatura menor em relação ao grupo, né? E aí depois eu percebi os carros que era uma tendência, eram grandes carros. Ali para mim ficou um pouco claro que era o quê? Um mecanismo compensatório. Gostaria de ser um pouco mais alto, né? Perante o grupo, mas eu compenso essa minha sensação de inferioridade ou de menos-valia comprando um carrão, construindo uma casona, porque aí eu retomo o meu poder. E isso tem a ver, inclusive, com a questão das tribos também, né? A gente fala muito disso, das tribos, dos grupos, né? E quando a gente trabalha nas estratégias de marketing, como eu disse antes de te fazer essa pergunta, né? Falando sobre tentar agradar um nicho, porque você não pode agradar todo mundo. E você vê que tem algumas marcas que se identificam claramente com isso. Por exemplo, a Harley Davidson, ela se encaixa no arquétipo do fora da lei. Não no sentido da ilegalidade, mas no sentido de fugir das regras, né? Quebrar regras. E você basta ver uma concentração de motoqueiros de Harley Davidson, você vê que eles todos se parecem, né? Sim, e tem um aspecto emocional aí bastante interessante, Hélio, porque assim, existe uma tendência, é claro que assim, não dá para generalizar quando a gente está falando de comportamento humano, porque somos seres singulares, né? Mas partindo do seguinte ponto de vista, que nós estamos vivendo dentro de um inconsciente coletivo, somos uma massa de pessoas. Então, quando a gente fala do aspecto da Harley Davidson, dessa coisa do desbravar, até um pouco, não sei se da rebeldia, né? Não sei como usa isso lá na compra, mas isso tem uma relação muito forte com a nossa criação parental. Então, se eu tenho um modelo educacional que ele é bastante rígido e tirano, se eu na minha infância fui muito punida, fui muito julgada, eu cresço com e se eu não tinha um espaço seguro dentro do meu ambiente familiar para poder expressar minha raiva, expressar o que eu sou, se eu fui tolhida, eu tendo, na fase adulta, a gerar um mecanismo que a gente chama de formação de reação. Então eu começo a ser rebelde com figuras de autoridade. Por quê? Eu, lá no meu contexto infantil, eu não tinha um ambiente seguro para demonstrar quem eu era. Eu fui muito punida, muito julgada, foi, sei lá, uma educação bastante tirana e rígida, mas aí na fase adulta eu preciso extravasar essa energia. Lembra que a gente falou da energia lá, da angústia, tudo aquilo que move a gente, né? E uma das formas de extravasar isso é usando esses arquétipos, porque esse extravasamento vem muito também, acho que
Legal complementar aqui por dois tipos de compras, né, que eu percebo bastante. A compra por compensação e existe a compra por reparação. Então, assim, quando eu fui muito rígida, pais tiranos, pais punidores, eu tendo a fazer compras compensatórias. O que essa compra compensatória significa dentro de mim? Eu preciso entrar em equilíbrio comigo mesma. Para entrar em equilíbrio comigo mesma, porque eu fui punida, eu fui tolhida, eu compro algo que vai inconscientemente restituir esse poder que eu pensei que eu perdi na infância. Então, as compras compensatórias, ela tem bastante esse aspecto, né? É uma forma de eu evitar entrar em contato com uma situação desagradável. Então, era muito difícil para mim lá na infância. Imagina, pai e mãe, né? Figura de autoridade, quem é que vai enfrentar pai e mãe? Não podia enfrentar, era algo altamente desagradável, mas como eu não podia lidar com essa realidade, na fase adulta eu vou lá e faço uma compensação, né? E existe também um outro mecanismo, Hélio, que chama mecanismo de reparação. A reparação já é um mecanismo que eu sei da realidade, eu entro em contato com essa realidade, mas eu prejudiquei alguém. Então, um exemplo, eu percebi bastante isso, em contextos coletivos é muito interessante observar isso, né? Ambientes corporativos onde as mulheres se tornavam mães, mas precisavam continuar a trabalhar, e aí todo dia à tarde passava numa loja e comprava um brinquedo para o filho. Então é uma forma de compensar aquela criança pelo afastamento ali durante o período de trabalho. Então as mães buscavam bastante essas compras reparatórias. Então eu sei que eu estou prejudicando o vínculo que eu tenho, o vínculo afetivo com alguém, mas para amenizar isso que eu estou causando, né, eu vou lá e faço uma compra com o objetivo de reparar. Isso você está falando da compra por reparação. Desculpa só abrir um parêntese. Isso aconteceu, claramente isso está arquivado aí nos registros da história do marketing, quando houve a emancipação feminina no final dos anos 60, né, início dos anos 70, 1970 do século passado, as mulheres começaram a trabalhar fora e sentiam essa culpa de não estar ali cuidando da família, né, cuidando dos filhos, como as propagandas típicas aí de margarina e outras. Se você pega as propagandas dos anos 50, 60, principalmente na TV americana, você vê aquela família perfeita e a mãe a cuidadora, né? E como a vida começou a ficar mais agitada, e as mulheres já não tinham tempo, por exemplo, para fazer um bolo numa receita tradicional. E aí surgiram, então, os bolos instantâneos, mas eles não pegaram, não funcionaram. E aí foram fazer um estudo justamente dos aspectos emocionais, psicológicos, dentro dos arquétipos e tudo, e perceberam que a mulher ela se sentia culpada de não poder fazer o bolo para a família, e ela não admitia essa história de abrir uma embalagem, um pó, jogar lá dentro, só misturar e botar para assar. E o que eles fizeram, as indústrias, isso é estudo de marketing, né? O que eles fizeram? Eles colocaram lá na receita que a mulher tinha que quebrar um ovo dentro da receita. Então, jogava o leite, jogava o pó e tinha que quebrar um ovo. Ou seja, aquilo ali quebrou a resistência e mostrou que ela estava participando da confecção do bolo e não simplesmente ali. Faz bastante sentido, né? Porque ela está ali tendo um ato dela, né? Está colocando uma ação direta, não só colocar aquela massa ali, né, para fazer o bolo, bem bacana. E me diz uma coisa, Hélio, falando desse aspecto dos arquétipos, né, me parece assim que isso é um grande game changer, assim, nesse momento todo de marketing, né, porque a gente está aí passando por uma fase de pandemia, a economia está quebrando, né? Muitas pessoas ficando desempregadas, muitos empreendedores também sofrendo tudo isso, né?
E me parece que o aspecto do marketing, ele tem aí uma linha, um propósito bastante nobre para poder levar soluções para quem está precisando, né? Como é que vocês fazem isso na prática, sabe? No dia a dia, assim, quando está desenvolvendo uma campanha ou desenvolvendo assim, a roupagem do produto, qual é o canal que isso vai ser levado? Como que vocês trabalham isso? A gente trabalha, uma ação multidisciplinar, tá? Mas procurando resumir por causa do nosso tempo, o nosso objetivo principal é entender como aquele cliente que a gente quer impactar, como aquele cliente se sente e o que ele espera do nosso produto ou do nosso serviço. Que tipo de resultado ele está à espera. Eu costumo dizer o seguinte, as empresas ao longo da história que prosperaram são aquelas, ou foram aquelas, que conseguiram identificar muito bem os problemas e os desejos dos seus consumidores. Então, voltando um pouquinho atrás só a questão do arquétipo, quer dizer, eu como um profissional liberal ou como empresa, eu preciso também assumir a minha imagem arquétipa para poder me comunicar com o público que eu quero atingir. Não adianta nada eu querer atingir o público, vou voltar ao assunto da Harley Davidson, né? Atingir o público da Harley Davidson se os meus vendedores são engomadinhos. Né? Então não vai haver uma conexão emocional. Então algumas pessoas falam, mas isso é manipulação. Não, manipulação é quando você usa de todos esses artifícios, de todas essas técnicas, para enganar alguém. Ou fazer com que ela tome uma atitude que só você vai ser o beneficiado, mas ela vai ter um prejuízo. Isso sim é manipulação. Mas quando você usa as mesmas estratégias para atingir um bem comum, quer dizer, é uma troca, o consumidor vai se beneficiar e a empresa vai se beneficiar, então nós estamos falando de persuasão. E aí a gente usa, por exemplo, as técnicas de storytelling, que é a arte de contar histórias. Aqui no Brasil é muito emblemático, por exemplo, não só, mas o que está me vindo aqui à mente agora, alguns comerciais da Dove, né, onde eles contam histórias e fazem as pessoas chorarem num comercial, levam a pessoa para a emoção e fazem essa conexão para que as pessoas possam ou fazer o reparo ou fazer a compensação e comprar. Quer dizer, se você está ajudando as pessoas, por que não usar essas ferramentas? Então, a concepção do produto ou do serviço tem que levar em conta qual é o benefício que o cliente vai ter, né? E como é que eu posso me comunicar de uma forma que eu atinja de fato, vamos chamar assim, o coração, né? A mente dessa pessoa, para que ela se decida pela minha marca e não pela marca do concorrente. Porque o fato é que raramente alguma coisa é inédita. Né? Nós todos temos concorrentes. Você tem certamente centenas de concorrentes na cidade, né, em Campinas, que fazem algo parecido ou igual ao que você faz. Mas então o que te torna única em relação aos demais? Então um dos fatores não é só você ser o melhor. Algumas pessoas falam assim, é engraçado que eu até pergunto, né? Às vezes eu pergunto assim, qual é o seu diferencial? Eu pergunto para o empresário quando eu estou começando uma consultoria. E é muito comum a resposta assim, meu diferencial é a qualidade. Eu digo assim, não, desculpa, mas qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação. Né? Então a sua proposta única de venda, a gente chama isso de PUV, né? Proposta única de venda, ela tem que estar, mostrar que você faz algo que é valorizado pelo seu cliente e que é melhor do que o seu concorrente. Quer dizer, você faz algo melhor que o concorrente e que é valorizado. Tem um autor dos anos 70, ele é vivo até hoje, chamado Al Rise, que ele definiu a questão do posicionamento de marca e ele diz que marketing é uma batalha de percepções. Olha que interessante. Marketing é batalha de percepção. Então, quando eu consigo gerar uma percepção de valor para a minha audiência, para o meu público-alvo. A Elizabeth citou aqui um case que eu contei até num curso que eu ministro, um curso online, né,
sobre o case da Mercedes-Benz, da marca Mercedes-Benz, com o modelo classe A, que eu acho que foi aí pelos anos 90, né? Foi um fiasco. E por quê? Porque a Mercedes sempre foi percebida no mercado como uma marca premium, como uma marca de luxo. E aí ela lança o classe A, dos anos 90, como um carro, não vou dizer que era um carro barato, mas para a marca Mercedes era um carro barato. E aí você viu uma explosão de pessoas da classe C comprando Mercedes. Uhum. Entendeu? Então, quem comprou classe A queria ter um pouquinho do gostinho do status da estrela de 3 pontas, né, da Mercedes, que inclusive eu sou fã da marca. Mas qual foi... Aí também respondendo essa sua questão, né, da empresa se posicionar. Qual foi o problema? Por que foi um fiasco? Porque os clientes tradicionais da Mercedes se sentiram ofendidos. Como é que eu compro um carro premium e agora vocês vão me lançar um carro popular? Então eles se sentiram ofendidos, começaram a abandonar a marca e a Mercedes começou a perder espaço para BMW, para Audi, porque os consumidores ficaram chateados. Resultado, tiraram o classe A do mercado. Hoje existe uma versão nova que saiu aí recente, mas totalmente diferente e luxuosa e cara para fazer jus à percepção de valor. Então, por isso que algumas marcas premium, estou falando não só de carro, mas principalmente de produtos de consumo, desde da gôndola do supermercado ou roupa, quando a marca quer atingir uma classe social diferente, ela cria uma nova marca. A mãe é uma só, né? A empresa é uma só, mas a marca que vai para a prateleira, que vai para o mercado é diferente. Justamente para não chocar com os públicos e com a percepção que cada um tem de valor. Então a percepção de valor é fundamental para as empresas na questão do marketing. Claro, e aí entendendo esse conceito emocional, fica muito mais fácil explicar por que as empresas têm que se preocupar com isso. Sim, não só fazer guerra de preço, né? E quando você fala de percepção, vem muito assim um aspecto que é altamente trabalhado aí nos grupos e no individual, que é essa questão, né? Quando a gente está falando de aspectos emocionais, é simplesmente essa capacidade perceptiva que eu tenho. É claro que nós somos compostos por 95% de sistema inconsciente e 5% de sistema consciente. Então, quando a gente pega uma pessoa, que seja no individual ou um grupo, a gente está trabalhando, né? Eu sempre faço a seguinte proposta de reflexão. Para que a gente faça escolhas melhores para nós, é muito importante que a gente use até fisiologicamente essa parte do neocórtex aqui na frente, que é a parte da frente do cérebro, que é onde nossas habilidades racionais moram. Então, para sair um pouco aqui da questão da escolha inconsciente e a escolha emocional, né, é importante que a gente use esse mecanismo racional. Contudo, a gente sempre percebe assim, para fazer esse bate-bola, né, essa escolha, se você não está atento, se você não tem percepção sobre si mesmo, é muito difícil você fazer uma compra racional. Só dando um exemplo aqui de parte clínica, sabe, Hélio, já atendi pessoas assim, já atendi mulheres que tinham mais de 100 pares de sapato, um exemplo, sabe? Porque algumas patologias humanas utilizam muito esse mecanismo de compensação para que a pessoa possa entrar em equilíbrio. Só que esse equilíbrio, na verdade, esse mecanismo de compensação, ele é uma defesa, ele é uma resistência. E ele é uma resistência para aquela pessoa que ela não está querendo ou não está conseguindo enfrentar a realidade. Então, no aspecto clínico, a gente sempre mostra a realidade. Enquanto nós não tivermos capacidade de olhar para a nossa realidade, a gente vai estar sempre fazendo escolhas baseadas em mecanismo de compensação ou reparação. É claro que existem inúmeros deles, né? Mas aqui até no nosso convite de live, eu recebi um pessoal lá da minha rede falando assim, nossa, eu preciso muito ouvir o que vocês vão falar, porque nesse momento de pandemia eu estou comprando demais.
né? Ou então eu estou comprando coisas erradas. Mas o aspecto da pandemia coloca a gente numa situação de confinamento, ou seja, nós estamos a gente está vivendo uma restrição, seja uma restrição financeira, restrição de mobilidade, e isso já gera uma sensação desagradável dentro de cada um de nós. Sim. Mas, se nós formos dominados por esse aspecto emocional inconsciente, a compra também vai ser uma compra inconsciente, ou seja, eu compro aquilo que eu não preciso. Isso. Né? Mas bacana você falar também dessa questão da manipulação e da persuasão, né? Porque aquilo, a linguagem, o transverbal, aquilo que não é falado, né? Porque existe sim essa grande diferença do que é manipular e do que é persuadir, né? A gente trabalha bastante isso também. A persuasão é você fazer algo ou seguir alguém ou usar algo como modelo porque aquilo tem valor, porque aquilo é nobre, porque aquilo tem um ideal. E na manipulação, não. Na manipulação existe um aspecto de uma troca mesmo. É como se fosse apenas uma simples barganha, né? E isso está pautada nisso. Não, exatamente. As empresas, elas precisam entender que, como nós somos seres predominantemente emocionais, elas precisam trabalhar esse lado e entender essas necessidades que você foi listando para a gente aí. Existem outras que a gente não vai ter tempo de conversar aqui na nossa live, né? Mas que poderão depois ser conversadas aí no seu canal e perguntar em off para você. Porque eu costumo até brincar quando eu dou palestra, né? Eu cito o exemplo do Romeu e Julieta dos tempos atuais. E digamos que depois de muito tempo de namoro, o Romeu decide oferecer um anel de brilhantes da Tiffany para Julieta, pedindo ela em casamento. E ela fica encantada, feliz e, nossa, emocionada, aceita casar com o Romeu e passa uma semana inteira conversando com as amigas e gesticulando com a mão direita para que todas vejam o anel de brilhante lindo que ela ganhou do noivo. E depois aí de uma semana ela não resiste à tentação e pergunta, né? Nossa, mas você é maravilhoso, você deve ter gasto uma fortuna para comprar esse anel para mim. E aí ele responde assim, olha, você sabe que eu sou um cara de sorte, porque eu estava passeando na 25 de março e eu encontrei uma loja que estava fazendo uma promoção e eu comprei, olha, tem nota fiscal, tem procedência, é verdadeiro, não é roubado. Como é que você acha? Quer dizer, a sua risada já diz tudo, né? Aí eu falo, o que acontece? Normalmente eu pergunto, o pessoal nas palestras diz, acabou o noivado, né? Eu falo, mas por que acabou? O anel é da Tiffany, é legítimo, não foi roubado, tem nota fiscal, só porque foi comprado na 25 de março, na promoção? Tá aí o problema, a percepção. E isso me faz lembrar, assim, eu não sei, como é que a gente está de tempo aí, Hélio? Aqui para mim tem mais 5 minutos, é isso? 5 minutos, isso, Quando você dá esse exemplo do Romeu e Julieta, me vem aqui na mente o conceito que a gente trabalha bastante, que é o conceito de desejo, né? Porque as escolhas, elas estão baseadas muito, esse movimento essencial que está dentro de cada um de nós, essa angústia que nos move para tomar decisão A ou decisão B na vida, ela está sempre sendo colocada em xeque duas realidades, que é a realidade do meu desejo e a minha realidade de fato, né? E o desejo, normalmente, é esse mundo interno que nós temos. E por algumas razões nós tendemos a idealizar situações, a idealizar cenários, pessoas e objetos. Então quando você fala aí do anel da Tiffany, né, não é só, pode até ser um anel original, mas não foi comprado na loja, né? Então e a idealização toda, como é que fica tudo isso, né? Então é exatamente isso, para suprir, se eu faço uma compra baseada nesse desejo, e ele é um desejo que está buscando uma compensação, ou ele está buscando tapar um buraco da minha autoestima, quando eu compro, aquilo não muda, né? Isso. Então, assim, aquelas pessoas que olham fazem as compras com a expectativa de que isso equilibre a autoestima. Comprou o objeto,
Passou algum tempo, falou assim, igual, continuo sentindo algo desagradável. Então a gente percebe que fazer a compra projetada por esse desejo, que é o desejo de suprir uma idealização que eu tenho internamente, normalmente gera mais frustração ainda. E aí entra num loop interno de compra e se frustra, e compra e se frustra. Mas existe um desejo, Hélio, dentro do ser humano, que é um desejo construtivo. E aí, esse desejo construtivo, ele tem uma qualidade de energia de vida. Então, um exemplo, pode pegar um profissional aí que tem família, né, e com a vinda, sei lá, de um bebê, muda de casa, né? Ou pessoas que compram para melhorar a qualidade do dia a dia. Vamos falar aqui da tecnologia, né? O quanto a tecnologia facilita a nossa vida. Então, comprar um instrumento de tecnologia que vai te dar mais mobilidade, que vai te trazer mais facilidade, que vai te trazer mais conforto e segurança. Então, o desejo, ele tem essas duas nuances, né? As nuances que podem ser baseadas na idealização e que aí a gente corre o risco de se frustrar, mas aquele desejo mais puro, essa energia de vida, né, que a gente chama dentro da psicanálise de pulsão de vida, que aí são desejos construtivistas, né, desejos de colaboração, desejos de crescimento, né, e aí eu não olho só para mim, eu não estou olhando só para o meu aspecto, eu saio desse movimento de olhar só para o meu umbigo, mas eu olho o entorno também, né, a minha compra ela é baseada no impacto que eu faço ao meu redor também. É verdade. Só um comentário adicional sobre essa questão de percepção, né? Talvez o anel da Tiffany esteja longe da realidade da maioria das pessoas que está nos assistindo agora, mas talvez a maioria já pagou 5 vezes mais por um café na Starbucks comparado com uma lojinha. Então, quer dizer, aí a gente entra no marketing, na questão do branding, que é a construção de marca. Quer dizer, a marca, ela resume toda a história, todo o arquétipo, todas as sensações e percepções que a pessoa vai ter. Então, por que você paga mais caro, tão mais caro, num café da Starbucks comparado com o botequim da esquina? Exatamente por tudo que aquela marca representa, né? Mas, Juliana, muito legal esse nosso papo aqui, eu acho que daria para ficar horas conversando, vamos ver se depois a gente marca aí uma outra conversa, mas o Instagram já está avisando aqui que está quase acabando o nosso tempo, e eu queria que você deixasse aí uma mensagem final aí para o pessoal que está nos assistindo, tanto agora ao vivo, como quem vai assistir a gravação, como é que eles te encontram, para seguir o seu canal. Vou aproveitar e convidar, siga o canal da Juliana, quem segue a Juliana e não me segue, me siga também, né? E vamos expandindo aí a nossa rede de contatos, fazer o network, marketing pessoal. Mas, Juliana, como é que te acham aí? Bom, como é que podem falar com você? O pessoal pode me achar pelo meu Instagram, Juliana_Lemos. Eu tô lá. Se tiver alguma dúvida, quiser mandar algum direct, estou disponível, né? Através do meu Instagram também dá para se conectar direto lá no Facebook, @JulianaLemos. No Facebook também tem uma página do Instituto, que é o Instituto Via Viva. E quero te agradecer, Hélio, pelo convite. Foi bastante prazeroso assim, poder contribuir um pouquinho sobre essa ótica, quais são, o que as emoções, né, geram na gente, aí, o que isso está movimentando. E queria deixar um recadinho assim, para o pessoal nesse momento de pandemia, né, que é um momento de reflexão para compra, sabe? Eu aprendi muito com você, Hélio, do quão importante é se fazer esse marketing ético, né? Esse marketing nobre, o quanto isso é uma grande ferramenta de solução para esse futuro novo que está surgindo aí. Obrigada. Sim. Exatamente, eu que te agradeço, e eu gostaria de também deixar um recado que eu e a Juliana fazemos parte do grupo da Silos Eventos, que é um banco de palestrantes que tem nos apoiado para, inclusive, levar para as empresas palestras online personalizadas. Não é gravação, é uma palestra ao vivo e personalizada para a sua equipe. Então, se você que está assistindo tem um negócio, não importa o tamanho, e você quer... por exemplo, fazer uma palestra para a sua equipe de vendas, fazer uma palestra para todos, tanto do aspecto como, por exemplo, da área do comportamento com a Juliana, na questão de marketing e vendas comigo, e temos
o Renato, que é da área de psicologia, que fala de ansiedade, e temos o Aguinaldo, que fala da parte de intraempreendedorismo e de atendimento ao público. Você pode falar com a gente, fala com a Elizabeth Silva, que inclusive está aqui, que nós teremos o maior prazer em atender vocês e fazer o nosso, fazer uma palestra ao vivo personalizada, online, respeitando aí essa questão aí da pandemia que a gente está, e em breve esperamos que isso vai acabar e a gente pode ir pessoalmente lá na sua empresa também. Juliana, foi muito prazeroso ter você aqui nessa live, gostei demais, agradeço